Nossa. E, Sala, e que tal se nós já começássemos para a gente aproveitar o Luciano com tudo que ele tem de conteúdo a compartilhar com a gente? O que você acha? Olha, hoje vai ser muito bom para mim, porque eu vou apenas assistir e você e o Luciano façam o que vocês quiserem aqui. Como a gente tem um costume apenas, agora são 18h02, nós vamos dar mais 1 ou 2 minutos, 18h04, a gente vai formalmente começar a nossa aula. Vou pedir ao glorioso Alexandre Weiler que nos faça a presença da ESIC aqui na abertura, com essa voz, locutor de rádio FM e AM ao mesmo tempo. Eu mereço. Não é isso? Merece. E aí, a ordem será a seguinte, para a gente já combinar aqui os preâmbulos. A gente está num evento que toda pessoal que está aqui conosco, agora em definitivo, toda quarta, quinta-feira do mês, nós teremos uma live com o nosso corpo docente, com convidados, não necessariamente só os professores, sempre trazendo um assunto de atualidade para fazer esse alumni, né? Esse ambiente de quem é aluno, quem já foi. O Alexandre fala muito bem isso, que quem é ESIC, quem um dia foi ESIC, sempre será ESIC. Então, hoje a gente começa com isso. Eu passo para o Alexandre, ele faz a abertura e já passa para vocês, e depois de 1 hora, mais ou menos, de desenrolar, eu entro para encher o saco e tentar dar uma forçadinha para que a gente compartilhe com as pessoas aí. O pessoal vai comentando no chat, porque enquanto um fala, o outro pode dar uma olhada no chat, vocês fiquem muito à vontade, para que a gente tente terminar isso em torno de 1h30 no máximo, e aí a gente vai. Como eu já falei 2 minutos, eu silencio o meu microfone agora, passo para o nosso diretor Mega Blaster, Alexandre, e depois para essas duas figuras que eu admiro e que eu gosto muito, chamado Paulette Albergio, que eu não apresentei ainda, porque dispensa a apresentação. Não se preocupe com isso. A Paulette eu apresento assim, se você conhecer e não gostar, procure um psicólogo que você tem problema. Oh, Deus. Silenciando, Alexandre, é contigo. Concordo, Salamacha. Na verdade é assim, né? A Paulette é outlier, o Luciano também. Né? Hoje à noite nós teremos mais uma vez aquilo que a gente sempre fala, né? Se ouvir um bom professor é como sorver um bom vinho, aqui nós temos uma adega de colecionador. Então, vamos em frente. Apenas dando as boas-vindas para todos os nossos amigos que estão aqui presentes, nós percebemos que temos profissionais de altíssimo nível nos prestigiando hoje à noite, né? Vários deles, inclusive, poderiam estar aqui compartilhando as suas experiências, a sua trajetória, e, aliás, Salamacha, eu acredito que, pouco a pouco, teremos que fazer isso, porque temos experiências riquíssimas entre as pessoas que estão aqui nos prestigiando e assistindo, e também, obviamente, prestigiando o professor Luciano, a professora Paulette. Dar as boas-vindas a todos, em nome da ESIC Internacional. Teremos também algumas pessoas de Madrid hoje aqui nos assistindo também, mas assim como nós fazemos um esforço muito grande em entender o espanhol deles quando a gente vai para o módulo internacional, hoje eles farão um esforço muito grande em entender o nosso português. Já acostumaram comigo, então já segue com toda a tranquilidade do mundo. Muito bem, gente, sem mais delongas, professora Paulette, professor Luciano Guedes, a noite é de vocês. Por favor, brilhem, deleitem o nosso cérebro, e com certeza ele vai aprender, porque ele vai se divertir. Com certeza. Privilégio muito grande estar com vocês. Eu vou ser a moderadora, vou conduzir a nossa conversa, para que o nosso professor Luciano Guedes nos traga muito do conteúdo a respeito de um tema altamente desafiador e, obviamente, misterioso, a respeito do qual, tenho certeza absoluta, todos nós temos muito interesse em conhecer mais. Temas ligados ao subconsciente estão não apenas na moda, mas eles estão sendo cada vez mais estudados pela psicologia, pela filosofia e agora de uma maneira muito sistemática pela administração. Então, professor Luciano Guedes, nós temos, através da ESIC, colocado os nossos MBAs, cuja ênfase, nós temos o nosso MBA em
cuja ênfase é a tomada de decisão. Nós queremos capacitar nossos alunos a uma tomada de decisão mais coerente, mais consistente e, por que não, mais assertiva sempre. Então, uma pergunta: qual é o impacto e como é que a tomada de decisão acontece a partir do subconsciente humano? O que é o subconsciente? Desvende para nós um pouco da mente humana, por favor. Muito bem, então vamos lá. Antes de mais nada, eu já vou avisar aos participantes que aqui a gente vai ter não só um conteúdo prático, mas, obviamente, nitidamente, um conteúdo mais aprofundado e um tanto quanto teórico, tá? Então, quem quiser aprofundar depois os estudos, ou, de repente, ter até um direcionamento, pode entrar em contato com o pessoal da ESIC, eles vão me encaminhar por e-mail as solicitações ou as questões, e eu vou fazer o possível para responder a todos. Mas, antes de mais nada, eu parti do pressuposto que ninguém sabe nada, absolutamente nada sobre a mente, nem sobre o cérebro. Para ficar uma coisa bem didática e fácil de nesse primeiro instante da nossa... A gente tem um modelo de mente que é dividido em 3 partes. E falando desses 3 modelos, vou tirar de escanteio um mito muito grande sobre o inconsciente. Mas vamos começar pela parte mais evoluída do nosso cérebro, que é a parte do neocórtex, que é o que a gente chama de consciente. Luciano, o que é o nosso consciente? E quanto tempo a gente passa do nosso dia a dia ativando o nosso consciente? O consciente ele é responsável pela parte de raciocínio, pela sua parte de atenção, pela sua memória de curto prazo, ou por toda a sua parte analítica, tudo que você processa para tomar decisões um tanto quanto novas para você. E também, na parte do consciente, está a força de vontade. E aí a gente já vai entrar num assunto um pouco polêmico, porque muita gente acha que ter força de vontade é o essencial para ter sucesso na vida, para conseguir emagrecer, para conseguir atingir todos os seus objetivos. Não é bem por aí. Eu digo que força de vontade é que nem bateria de celular. Tem hora para começar e tem hora para acabar. E geralmente não dura muito tempo. Geralmente dura até 3 dias. Então, a partir do 3º dia, por maior que seja a sua força de vontade, aquilo que você vai estar fazendo já vai demandar muito mais esforço do que você pode acreditar. Então, essa é uma estrutura responsável pelo seu consciente. Agora, já também aproveitando e respondendo a pergunta da professora Paulette, qual é a função do subconsciente? Muito bem. O nosso subconsciente, ele abrange uma estrutura responsável pela memória permanente. E é aí que a gente já começa a ter algumas deixas, né, de como aprofundar esse assunto. Mas, além disso, também estruturas responsáveis pelas nossas emoções, pelos nossos hábitos, pelas nossas fobias, inclusive pela nossa preguiça. Opa. E, além de tudo, a autopreservação. Bom, peraí, Luciano, eu acho que agora eu estou começando a entender. Bom, a gente tem, na parte consciente, uma área responsável mais pelo raciocínio lógico e memória de curto prazo. Sim. No subconsciente, que é o nosso 2º nível de mente, nós temos a memória permanente, ou de longo prazo. Aí você já começa a entender por que os traumas, as fobias, elas se situam nesse nível de mente. E o 3º nível é o nosso inconsciente. Aqui eu vou ser bastante categórico. O nosso inconsciente, que é muito falado, mas na maioria das vezes de maneira errada, o nosso inconsciente, ele é responsável apenas pelo nosso sistema nervoso autônomo e o nosso sistema imunológico. Ou seja, funções como o bater do seu coração,
o controle da sua temperatura, tudo isso é de responsabilidade do inconsciente. Muito bem, tendo isso em mente, para responder a pergunta da Paulette fica mais fácil, porque a gente entende onde estão os traumas, onde está a nossa memória de longo prazo, é exatamente a base do que a gente precisa para tomar as decisões da nossa vida. Porque, convenhamos, se você tem, de repente, trauma de altura, você vai ficar completamente desconfortável ao tomar uma decisão, uma vez que você vai estar exposto a altas alturas. Se você tem fobia de lugares fechados, a pior maneira de você decidir alguma coisa é dentro de uma sala fechada, de preferência sem janela. Então, o local onde você vai iniciar uma negociação, talvez, ou tomar uma decisão, impacta diretamente o seu subconsciente, de maneira que você não vai perceber. Muita gente acha que o subconsciente está acessível a qualquer hora, a qualquer tempo, de qualquer maneira, mas não. Uma certa parte do subconsciente, que é aquilo que você lembra de traumas, sim, você consegue acessar, você consegue, inclusive, aprofundar nisso. Mas a questão é, traumas geram consequências não tão óbvias para a nossa mente. Vou te dar um exemplo. Eu sou filho, por exemplo, de pais separados. E eu, ao longo de toda a minha infância, eu acompanhei as brigas dos meus pais. E aí você pode tecer uma lógica muito objetiva de que eu, Luciano, sou completamente contra todo e qualquer tipo de traição. Ótimo, excelente. Mas uma outra consequência tão importante quanto não é tão perceptível, que é a necessidade de se sentir importante. Uma vez que os meus pais brigavam, e eles não se importavam se eu estava ou não chorando, se eu estava ou não feliz com aquilo, ou triste, obviamente. Então aí você começa a perceber que as consequências de um trauma vão muito além do que apenas um reconhecimento óbvio daquilo que você presenciou ou daquilo que você sofreu. Paulette, se você quiser me interromper, fica à vontade, porque não, se deixar... Não, interessantíssimo. Então, olha só, você está dizendo que no processo de tomada de decisão nós somos influenciados diretamente pelo nosso subconsciente, estou correta? Perfeito. Tá, e você me disse que muitas das circunstâncias que me cercam, eu não percebo, mas me influenciam, é isso? Maravilha. Ok, e como é que eu posso, considerando, você disse que no subconsciente está a minha memória de longo prazo, está a minha percepção de frustrações, traumas, medos, etc, etc. Devo deduzir culpas também, embora você não tenha dito. Eu pergunto, como é que eu posso, Luciano, melhorar a minha capacidade de tomada de decisão para que ela não seja influenciada, ou seja influenciada o mínimo possível pela minha história pregressa. No seu caso, por exemplo, filho de pais separados, no que isto impactou, você errou quando tomou decisões baseado na sua história, na sua experiência? Como é que a gente blinda isso na nossa vida? Perfeito. Eu vou ligar um alerta anti-clichê. Então, o que eu vou dizer para vocês pode parecer um clichê, mas não tem outra solução. Não tem uma receita mágica, não é uma fórmula que você simplesmente aplica e pronto, de uma hora para outra, as coisas na sua vida se resolvem. Mas o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, o que eu quero dizer com isso? Encarar de frente os seus problemas e aprofundar, encontrar as raízes, encontrar as ramificações desses problemas, é a melhor e, na minha opinião, a única maneira real, verdadeira, de você conseguir blindar a sua mente e a sua tomada de decisão contra a influência de tudo que você já viveu, de ruim ou de não tão bom assim, na sua vida. Por quê?
Por um simples fator. Se você não resolve essas situações, se você não ressignifica essas situações, ou até mais, e eu vou ser provocativo, se você não reconhece essas situações na sua vida, como que você vai um dia poder resolver elas? Não vai. Então, os seus traumas, as suas fobias, as suas culpas, vão, como um carrapato, sempre drenar a sua capacidade de tomada de decisão, uma vez que você nem sequer se aproxima da fonte dos seus problemas. Então, o autoconhecimento, ele é importante, sim, porque quanto mais você se conhecer, quanto mais você souber aonde estão os seus tendões de Aquiles, né, os seus pontos fracos, melhor você vai conseguir não só blindar você, a sua mente, mas também o ambiente onde você está. Então, se você se sente desconfortável em determinado lugar ou situação, você vai evitar esse lugar ou essa situação. Se você tem, porventura, né, uma questão hipotética, se você tem algum trauma relacionado, por exemplo, com a figura feminina, você pode buscar de diversas maneiras a troca ou a mudança de um negociador para que isso não te interfira de maneira negativa na tomada de decisão, nos negócios, né? No direcionamento que você dá, não só para a sua vida, mas para a sua empresa. Então, é dessa maneira que a gente blinda. E sim, na minha vida, tendo esse histórico, eu tomei decisões não muito acertadas, baseado numa ideia de que, por exemplo, a mulher diante de mim teria menos condições de negociar comigo. E de uma maneira, entre aspas, né, erroneamente benevolente, eu acabei abrindo mão de uma negociação mais vantajosa para mim e para minha empresa por causa disso. E quando eu me dei conta, eu vi que não, quem estava enganado era eu, porque condições todas ela tinha plenamente de negociar de igual para igual. Mas a gente só percebe algumas coisas na vida depois que a gente toma as decisões. E aí já é tarde demais. Mas uma vez aprendida a lição, ela não volta a se repetir jamais, né? Que beleza, evoluímos. Agora, Luciano, fez muito sucesso e ainda faz. Há um best-seller da Harvard, escrito pelo professor Daniel Goleman, chamado Foco. E nesse livro, o Goleman diz o seguinte: o seu sucesso está diretamente ligado, ou ele é diretamente proporcional a quanto de foco e atenção você coloca num determinado tema, ou numa determinada operação, ou numa determinada ação. E você acaba de desconstruir uma percepção minha pessoal, e eu preciso limpá-la com você. Uma das coisas que nós mais, sobre a qual nós mais nos debatemos com os nossos alunos na ESDIC, é a questão da força de vontade, é a questão da disciplina pessoal. E você disse que isso está no nível do meu neocórtex, no nível da minha inteligência racional, e que isso dura muito pouco. E nós sabemos que determinação, engajamento, comprometimento são essenciais, tão essenciais a ponto do Goleman falar sobre o seu sucesso estar diretamente ligado ao foco da sua atenção. Como é que nós, na ESIC, podemos ajudar os nossos alunos, já que, pelo que você disse, dura muito pouco tempo essa minha capacidade de me autodisciplinar, como é que eu, enquanto, e você também, eu acho que você lida com isso, como é que nós ajudamos os nossos alunos a fortalecerem essas questões ligadas a foco, a atenção, a determinação, comprometimento, sem os quais não há sucesso. Como é que a gente lida com isso? Muito bem. Antes de eu começar a te responder, eu vou fazer uma distinção que é importante para a compreensão dessa questão. O que é tomada de decisão e o que é resolução de problemas. Opa, adorei. Muitas vezes, a gente trata as duas coisas como sendo iguais. Mas elas não são. Por quê? Muitas vezes, a gente presume a eficácia da tomada de decisão e a noção de problema como algo a ser avaliado e resolvido. Só que
As decisões, elas podem ser tomadas e implementadas independente da existência de um problema. E muita gente confunde isso. Agora, também muitos problemas podem ser identificados e resolvidos sem que uma decisão seja tomada. Beleza. Luciano, como isso é possível? Por exemplo, num processo de melhoria contínua, não necessariamente você terá um problema, mas um processo que pode e deve ser melhorado ao longo do tempo. Então, não há problema para ser resolvido, mas há decisões para serem tomadas. Se na sua empresa você tem protocolos de ações a serem tomadas, de qualquer, porventura, hipótese de um problema na fábrica ou de um problema de recursos humanos, enfim, você tem um protocolo a seguir. Então, o problema existe, mas a solução também já está prevista. E não há necessidade de uma tomada de decisão. Então, dessa maneira, agora fica mais claro, eu passar para vocês a noção de um triângulo, que é problema, contexto, decisor. Esse triângulo gera uma decisão, mas não necessariamente o inverso também acontece. Para se ter uma decisão, existe um problema ou existe um contexto, mas sim, sempre vai haver um decisor. Foco e força de vontade não são a mesma coisa. Força de vontade é um esforço que o ser humano faz para realizar algo. Foco é o direcionamento da sua atenção em algo ou alguém. Então, por isso que para você ter foco é necessário você ter disciplina. Por quê? Porque é você constantemente prestar atenção em algo ou em alguém. E essa disciplina, ela é facilmente obtida através de rotinas. Por isso que em toda boa empresa você vai ter rotinas operacionais, a nível de gestão, inclusive, que vão fazer com que o profissional não perca o foco, não perca a sua atenção e dependa cada vez menos da sua força de vontade. Porque se depender, já sabe, aí a gente vai ter um problema. Ok, e como é que eu... Beleza, eu amei suas respostas e nós acabamos... Olha só, o que você está me dizendo? Veja se eu entendi. Eu entendi que cognitivamente, racionalmente, eu posso perceber a relevância, por exemplo, de uma tomada de decisão e não da solução de um problema. Vamos falar de tomada de decisão. Eu racionalmente entendo aquilo e racionalmente eu preciso me disciplinar para tomar decisões de forma mais assertiva. Ao mesmo tempo em que eu percebo a relevância de criar um processo mental para tomar uma melhor decisão, eu sou, às vezes, solapado pelo meu subconsciente, pela minha emoção. E a gente vê isso acontecer. Às vezes, nós convencemos, e essa é a palavra, mostramos aos nossos alunos a relevância de uma tomada de decisão ponderada, observando os aspectos, objetivos, tá? Os aspectos subjetivos, as pessoas envolvidas, o impacto disso sobre todos os stakeholders, todos aqueles que estão ao redor, o aluno entende, mas não consegue implementar com a força necessária. Qual é o caminho? É, de novo, a questão do autoconhecimento e autodesenvolvimento? É por aí mesmo, Luciano? É sempre por aí? Não há uma outra alternativa para a gente puxar um fiozinho em sala de aula para despertar isso? Olha, o fiozinho, ele até existe, que é fazendo com que o nosso aluno em sala de aula, ele tenha práticas que vão surpreendê-lo e vão instigá-lo
a se provocar. Por exemplo, uma das coisas que todo ser humano mais ama nessa vida é zona de conforto. Porém, as pessoas que já têm uma certa vivência, uma certa experiência, principalmente empresarial, elas sabem que a pior coisa que você pode ter é estar na zona de conforto. Muito bem. Você mudou o seu cabelo, o seu penteado. Para muitos, né, também vão perceber que eu mudei o meu. Mas, na verdade, é o de baixo, né? É o da barba. E tem muita gente que chega para mim, que nem, por exemplo, o Terry tem uma barba farta, né? Que nem eu tinha a minha. E de uma hora para outra, as pessoas me veem praticamente como o Jefferson, sem barba. Luciano do céu, por que você fez isso? Eu falei, primeiro porque eu posso. Segundo, porque eu sei que, pelo menos nessa região, vai crescer de novo. Se fosse o cabelo, eu já ficaria um pouco mais temeroso. Né? Então, esta mudança, ela provoca uma autorreflexão toda vez que eu vejo a minha imagem refletida no espelho, que faz com que eu me adapte a isso. E a gente tem um potencial de adaptação incrível. Por exemplo, para um aluno dentro de sala de aula, eu executo, por exemplo, uma dinâmica que é muito tranquila e divertida de ser feita, que é uma interação entre colegas, de preferência que não se conheçam, né? Não sejam parentes, não sejam nem da mesma empresa, onde um vai conversar com o outro sobre problemas. Mas não é no intuito de transformar ninguém em terapeuta. Não, é só facilitar a comunicação de algo que naturalmente é difícil, é vergonhoso, é problemático. Mas como a outra pessoa não tem obrigação de ser um terapeuta, de nada, a pessoa ela recebe simplesmente por receber. E isso causa na pessoa que está se abrindo um relaxamento natural. Porque não vai ter julgamento, não vai ter um feedback forçado, ou aquele outro feedback que a gente conhece. Não vai haver isso. Vai haver, a maioria das vezes, praticamente todas as vezes, uma demonstração de empatia. Então, criando esse desconforto, tirando a pessoa da sua zona de conforto, ela começa a fazer o que é fundamental: refletir sobre. E o sobre é o que for. É aquilo que a prejudica, é aquilo que lhe prende ou lhe aprisiona, é aquilo que a pessoa tem dificuldades. Então, sim, Paulette, o autoconhecimento ele é necessário, mas não é só isso. Após o autoconhecimento, você tem que ter a disposição em resolver. Muitas pessoas conhecem, sabem muito bem os seus problemas, porém não resolvem. Por quê? Acham que não vão ter condições, acham que vão ser reféns disso para o resto da vida, acham muita coisa, mas não acham a solução, a ressignificação desse problema. E aí é que está a grande beleza do nosso subconsciente. Quando a gente percebe que nós estamos próximos de solucionar ou de ressignificar uma fobia, um trauma, uma culpa, o nosso cérebro começa a consumir muita energia, a processar muitas informações em muito pouco tempo. E isso dá uma estafa mental para a pessoa que está nesse processo. Porém, é uma coisa que eu digo para todos os meus alunos: tem que se confiar no processo. Ontem mesmo, eu recebi um depoimento de uma aluna, onde ela falou: Luciano, foi o dinheiro mais bem investido da minha vida. Por quê? Em 3 semanas, eu percebi tantas coisas, tantos comportamentos que eu tinha na minha vida, que geravam problemas, e eu não entendia o porquê. Então, dessa maneira, entendendo o porquê que aquilo que você faz te gera determinado resultado, você tem o poder nas suas mãos. Porque quando você altera o seu comportamento, automaticamente você altera o resultado. E aí tem aquele outro clichê, né? Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Então, é nesse sentido, né, Paulette? Não é só uma frase solta parece um clichê. Mas quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vê que nós
somos sempre responsáveis pelos nossos problemas. Não é o outro, não é o chefe, não é os colaboradores, os colegas, os funcionários, ou enfim, como você quiser chamar, somos nós. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar o nosso ponto de vista do mundo. E aí sim, automaticamente, o mundo muda consequentemente. Adorei, amei. Luciano, me diga o seguinte, nós estamos lançando pela ESIC um MBA em Neuroliderança e temas ligados a autoconhecimento e autodesenvolvimento estão regularmente na nossa pauta e serão desenvolvidos em alguns módulos, porque nós sabemos que este é o cerne, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autodescoberta, autocriação e autorressignificação são necessários para uma construção estruturada de sucesso pessoal e depois organizacional. Agora, me diga o seguinte, o que muda, por exemplo, quando a tomada de decisão é feita pelo líder? A mudança, o líder, ele toma decisões de forma diferente? Como é que isso funciona do ponto de vista do subconsciente? Show. Sim. Todo líder, ele é uma pessoa com algumas particularidades. Todo mundo, Luciano, pode se formar líder? Não. Tem pessoas que nasceram para executar, tem pessoas que nasceram para coordenar. Por exemplo, a pessoa que tem um sistema mental de recompensa, onde o mais relevante para essa pessoa é a importância daquilo que ela faz, ou dos resultados que ela obtém, já ocasionam naturalmente uma distinção muito clara do que a pessoa vai colher de benefícios ao tomar decisões, ao gerir pessoas, ao orientar. Características como benevolência, como gratidão, como empatia, como eu defino como o se importar, são relevantes na composição, na estrutura mental de um líder. Agora, esse mesmo líder, ele também vai ser a pessoa que já vai ter experimentado uma diversidade de experiências na sua vida muito maior do que nos liderados. Porque os liderados, a gente percebe uma certa capacidade restrita de conhecimento, de experiências vividas. Já o líder, geralmente, é aquela pessoa que já experimentou muito mais coisas, tem muito mais vivência, e ele não se deixa abalar por qualquer situação. Geralmente é quando as pessoas ficam todas desbaratinadas, desesperadas. Ah, meu Deus, a pandemia, isso e aquilo, as vendas estão diminuindo, a gente vai ter que demitir, tem pessoas que estão perdendo emprego, ah, meu Deus. E o líder vai ser aquele cara que vai estar concentrado, ou aquela mulher, obviamente, que vai estar concentrado em resolver. Ou observar essa situação, não de uma maneira fria, né? Porque o termo frio tem uma conotação ruim no nosso vocabulário, mas de uma maneira onde as emoções não terão tanta influência na tomada de decisão. Sim, são pessoas que importam, sim, são famílias que dependem dessa renda, porém, um olhar mais macro permite o líder tomar decisões com uma maior assertividade. Então, dessa maneira, sim, o líder é uma pessoa diferenciada. E sim, não é todo mundo que tem condições de chegar à liderança. Por quê? Simples. Tem muitas pessoas que não aguentam o rojão, não aguentam o peso da responsabilidade nas suas mãos. Isso é fato, gente. A gente tem que reconhecer, eu não estou com isso querendo discriminar, nem segmentar nada. E eu não estou falando de gênero, não estou falando de homem, não estou falando de mulheres. Eu conheço, por exemplo, a professora Paulette, que é uma excelente líder, principalmente dando aula, conduz de uma forma maestral. Agora, também conheço homens que conseguem desempenhar
tão bem quanto esse mesmo papel, como é o caso do professor Luciano Salamacho. Sem dúvida. Então, não é o gênero que importa, é a capacidade da pessoa de lidar com pressão, com a tomada de decisão o mais rápida ou consciente possível, e principalmente com a responsabilidade de decisões. Tem pessoas que passam mal só de pensar em demitir uma pessoa amiga no trabalho. Então, como que uma pessoa que tem uma estrutura emocional fragilizada a esse ponto se tornará uma líder? Quando provavelmente terá que tomar decisões de demitir não uma, mas dezenas ou centenas ou milhares de pessoas dentro de uma empresa. Então, sim, a gente tem que ser real o suficiente para reconhecer que não são todos que conseguem chegar e desempenhar uma função de liderança, professora. Beleza, Bárbaro. Luciano, como é que eu sei, que critérios, existem critérios para que a gente possa aferir se o nosso subconsciente está trabalhando a nosso favor ou contra nós? Como é que eu consigo distinguir uma coisa da outra? Aham. Excelente, adorei a pergunta. Vocês estão preparados, gente? Sim, vamos lá. Preparado, Terry? Eu tô vendo a imagem do Terry, eu estou vendo da Érica, eu estou vendo da Márcia e do Jeff. O resto do pessoal ou está desligado, mas eu não estou vendo. Vocês estão preparados? Faz assim ou faz assim? Aí, ó, o povo está preparado, então vai vir chumbo. Coloca no chat aí, então. Vamos, acorda o povo aí, Luciano. Joga no chat aí para... Eu estou vendo que 3 ou 4 que eu enxergo aqui na câmera já se mexeram, o que é um excelente sinal. Isso é bom, isso é bom. Respondendo sim aí no chat, ó. Exatamente, ó, a Roberta já está aí também, aluna lá de Bento, pessoal do JVL, representação também, agora encheu de fim. Então vamos que vamos. Ó, até a Gisele já habilitou a câmera dela, muito bom, Gisele. Que coisa boa! Vamos que vamos. Ó, aguenta o rojão. Aguenta o rojão. Luciana, existe uma maneira de identificar se o nosso subconsciente está trabalhando ao nosso favor? Se sim, qual? Não. O teu subconsciente ele vai estar sempre trabalhando para economizar energia. Isso, em alguns momentos, vai ser bom para você, e isso, em outros momentos, vai ser ruim para você. Luciano, então você me respondeu com um talvez. Não, não é talvez. Eu estou sempre sendo categórico com você. A sua mente sempre trabalha com economia de energia. Luciano, mas você falou que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Sim, meu querido e minha querida. Então você vai ter que se acostumar ou um período você ficar com esgotamento mental, e isso acontece. Mas, após esse esgotamento, a sua capacidade de adaptação, o seu cérebro se modela a essa quantidade de informação, a essa característica emocional das informações que você vai estar digerindo, e ele se adapta. Então, quem aqui já fez regime, né, já procurou emagrecer um pouco, vai entender muito bem do que eu estou falando quando a gente usa o termo platô. O platô, no processo de emagrecimento, é quando você tem uma nova dieta, você está seguindo bonitinho essa dieta, só que você não passa de um determinado peso. Você não passa, você atingiu um platô de peso. O que você precisa fazer, nesses casos? Mudar um pouco a sua alimentação e a sua atividade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, para que você rompa esse platô. O seu cérebro é a mesma coisa. Você tem um período inicial que é de estafa mental ou de estresse mental. E é geralmente quando você se vê ou obrigada ou de livre-arbítrio a mudar o seu comportamento, aceitar coisas que você não aceitava, lidar com coisas que você não lidava. E isso sim gera estresse. Você vai ter percepção, quem tem cabelo vai sofrer com uma certa queda de cabelo. Eu, no meu caso, já estou blindado em relação a isso, né? Ele não tem mais o que cair, caiu tudo. Mas, enfim, cai a barba. É ou não é, Terry? Até a barba fica rala em momentos de estresse. E isso é fato. Mas esse momento tende
a se normalizar, uma vez que a sua mente já começa a trabalhar para se adaptar a essa situação de estresse. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, já utilizando uma das nossas alunas, ela ainda não foi minha aluna, mas espero que um dia seja a nossa querida ginasta, campeã, mais do que mundial, campeã universal, a nossa querida Daiane, que está aqui me assistindo, né, e prestigiando essa nossa aula. Não é a Daiane que está aí, é o Moacir. É o Moacir. Pô, quer dizer, o nome dela, eu não estou acreditando nisso. Mas não, é ela que pegar no pé dela. Mas, ó, o que acontece nos treinamentos que a Daiane fez ao longo de uma vida toda? O que acontece com o corpo dela ao longo desses treinamentos? Ela encontra uma barreira, por exemplo, a elasticidade dela. Ela encontra uma determinada barreira, mas ela trabalha séries de alongamentos para romper essa barreira, romper as fibras musculares, e uma vez que elas se regenerem numa nova posição, ela automaticamente adquire uma elasticidade maior do que ela tinha previamente. Por isso que ela dava aqueles rodopios de 20 mil vezes no ar e caía em pé. É uma coisa absurda aquele negócio. Mas essa guria conseguiu fazer, entendeu? A mulher faz 2 exercícios com o nome dela no mundo, se chama de rodopio. Hombre. Twist, Mega Blaster. Super. Aí ele abre o microfone e fale. Professor doutor Luciano Guedes, eu já vou deixar... Você está me dizendo que forçar os nossos limites é o caminho? Essa é a pergunta. Gente, para os nossos alunos que estão aqui, a fim de saírem dessa live com algo que os enriqueça, né, com algo que os complemente, a pergunta é: forçar os nossos limites é o caminho? É por aí? Ou eu vou gerar uma estafa mental tal que vou pirar, vou surtar? Como é que é? É o caminho e tem que ser feito com bom senso. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vão, por exemplo, me acompanhar no Instagram e vão ver algumas coisas que eu faço no meu nível de consciência hoje. E uma coisa que eu falo não é para você dar uma de cópia e querer fazer igual. Até porque você precisa de orientação de um profissional para fazer. Não adianta você ver vídeos no YouTube ou no Instagram da vida, tipo, vendo todos os vídeos da Daiane dando aquele tanto de pirueta, e você acha que você vai no terreno da sua casa fazer uma pirueta daquelas e não vai quebrar o pescoço. Você vai morrer, criatura. Não faça isso, pelo amor de Deus. Fala, Salma. Dizer que você vai dar uns pulinhos, daí você vai acabar com a medalha de ouro dela. Daí pulinho a gente dá jogando boliche, né? É outra coisa. Mas foi evoluindo. Foi de rodopio, né? Agora é para pirueta. A pirueta já é um elemento da ginástica. Tá bem, tô gostando. Aí, olha, a generosidade da Daiane, generosidade, linda. Muito linda, Dai. Você continua linda, por fora e por dentro. Tá? A Dai é uma das pessoas que não cabe dentro dela também. Ela tem... Não cabe. Uma vez eu fui, só para rir um pouco, cortando você, fui apresentar a Dai num evento, eu e ela juntos. E eu muito solícito, falei, olha, essa menina é um amor, ela tem 1,46 m de pura formosura, ela pegou o microfone, 1,48 m, Salamacho. Porque 2 centímetros, no meu caso, vale muito. Faz uma diferença, 2 centímetros, faz. Não é, Daya? Né? Lu. Tanto para ganhar esses 2 centímetros, né? Teve que alongar. Por eles até sempre. 2 centímetros é muita coisa. É muita coisa mesmo, né, Débora? Muita coisa. Luciano, qual é o limite da honra aí? Até onde eu posso ir no sentido de forçar para me autoconhecer? Até onde... Eu gostei muito, você disse que em sala de aula nós fazemos provocações e o nosso objetivo é este, é provocar nossos alunos à reflexão para que eles não apenas se convençam racionalmente de que precisam tomar decisões de forma mais completa e complexa, mas também trabalhar o subconsciente.
ok? E até onde eu posso ir, Luciano? Forço, e nós, em sala de aula, a gente dá uma puxada. Mas e aí? Até onde eu sozinha, eu, Paulette, comigo mesma, até onde eu posso ir? Até onde meu cérebro mandar? Como é que é? Sim e não. O seu cérebro vai ser o responsável por te dar esses limites, certo? Agora, a questão do bom senso, eu utilizo essa questão mais no sentido de a pessoa não é que ela vai forçar demais, é ela não suportar um período que às vezes é de uma semana ou até um mês desse estresse ou dessa estafa mental. Agora, a pessoa tem que acender um sinal de alerta quando esse comportamento, ou de repente a consequência de um determinado comportamento ou tomada de decisão, interfira mais do que 30% ou 40% na sua vida diária, no seu cotidiano. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma perda de apetite considerada ou considerável, tamanha, onde ela tenha, por exemplo, uma redução de peso de 1 a 2 quilos por semana, quando é maior do que isso. Isso já se torna algo para a pessoa, né, ter atenção a isso. Luciano, mas eu não tenho a perda do apetite. Muito pelo contrário, eu estou comendo mais do que o que eu estou acostumada a comer. Da mesma maneira, eu sempre digo para as minhas alunas e para os meus alunos que nós sabemos o nosso limite. Então, se a pessoa tem a capacidade de reparar que está comendo em demasia, ela já sabe que alguma coisa fora do comum, fora do normal está acontecendo. Ah, Luciano, eu estou roendo demais as minhas unhas. Um outro alerta de que algo está saindo do controle. Agora, a gente definir bom senso, tendo por si só um termo altamente subjetivo, é muito arriscado, porque não tem como eu defini-lo, não tem como eu enquadrá-lo numa terminologia tão específica. Mas, tendo o acompanhamento de um profissional, seja um terapeuta, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, eu faço ressalvas, tá, gente? Não é porque o profissional tem uma formação em psiquiatria ou em psicologia que ele é Deus. Pode ser que este profissional, ele ou ela, não esteja habituada a romper limites de crenças, de corpo, né, de físico. Então, para aquela pessoa, ela vai ter uma resistência maior, ela vai preferir te dar um remedinho do que te assessorar na sua evolução. Isso é importante destacar. Por quê? É comum a pessoa ir no psiquiatra e voltar medicado. Mas, na verdade, o que a pessoa precisa é de esclarecimento das suas emoções. E não de uma medicação para entorpecer os seus sentidos. Então, Paulette, nesse sentido é que eu faço a recomendação da pessoa buscar um profissional qualificado e acostumado a tal, que é fazer com que as pessoas enfrentem os seus dilemas e ultrapassem esses dilemas, ressignifiquem os seus traumas, ajudando sim o seu subconsciente a economizar energia, porém, não precisando mais gastar energia debatendo, resolvendo algo que ainda está pendente na sua mente, na sua memória, né? Aqui a Juliana está me perguntando, ó, no chat, se você me permite, Paulette. Por favor. Luciano, é justo oferecer descanso para o cérebro, especialmente após momentos de maior estresse, fora da zona de conforto? É um hábito de saúde mental? Se sim, quais descansos são válidos? Juliana, excelente pergunta, excelente pergunta. Sim, é mais do que justo, né, dar o descanso. Não só é justo, como é bíblico, né? Depois de 6 dias de trabalho, existe o domingo, que é sagrado para o descanso. A mente também não é diferente. Agora, qual o tipo de descanso? Não é você
passar um dia inteiro vegetando na frente da TV, vendo desgraça numa Globo News da vida. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. O descanso, eu posso puxar um pouco a sardinha para o meu lado, vai ser através de meditação. Você colocar a sua mente num estado de relaxamento profundo. Luciano, mas eu não sei como fazer isso. Não sei se me permitem, mas eu sou hipnoterapeuta, gente. E eu tenho um pacote de induções hipnóticas que fazem exatamente isso por você. Você simplesmente bota o fone de ouvido, aperta o play e durante 20 minutos ou mais, você terá uma indução, falada por mim, obviamente, que vai te colocar num estado de transe hipnótico. Luciano, o que é esse transe hipnótico? É coisa do capeta? Não, calma, não é coisa do capeta, não. É simplesmente um estado alterado do seu cérebro. Mas, Luciano, o que mais se assemelha a isso? O seu sono mais profundo. É aquele sono que você passa todos os dias que você dorme, de preferência, algo em torno de 1 hora neste nível de sono, que a frequência das suas ondas cerebrais chegam numa gama de 0,5 Hz a 1 Hz. Quando você chega nesse nível de sono, você fica extremamente relaxado. É aquele sono que é reparador. Você acorda muito bem disposta. Nada mais é do que o que mais se aproxima a um transe hipnótico. Só que no transe hipnótico, você não leva 3 ou 4 horas para alcançar esse sono. Você leva, às vezes, 10 minutos. Ou antes até, dependendo da sua sensibilidade à técnica de hipnose. Então, Juliana, te respondendo, você tem meditação, você tem a técnica de mindfulness, que é literalmente você relaxar o seu cérebro, esvaziando os seus pensamentos. Ah, mas isso não é meditação? Não, a meditação são técnicas de respiração. E uma das consequências de você controlar a sua respiração é controlar o fluxo de oxigênio no seu sangue. Quanto menos oxigênio, mais calma a sua mente estará, não estará tão acelerada. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferença entre as técnicas. Mas esse tipo de técnica é o melhor. Mas, pelo amor de Deus, não vá vegetar na frente da televisão, vendo ou desgraça de telejornal, ou vendo filme de terror. Pelo amor de Deus, estressa o cérebro, ao invés de acalmar ele. Adorei. Ai, amei de paixão. Posso sacanear, Paulette? Não, pera um pouquinho. Calamacha, pera um pouquinho que eu preciso falar. Ratificando tudo isso que o Luciano Guedes está colocando, a Harvard Business School oferece cursos, Luciano, você sabe muito bem, de meditação e oração para executivos. Porque o mundo executivo é um mundo tão turbulento, tão cheio de descontinuidades, tão cheio de pressões e opressões, que a Harvard diz, e aí eu quero a sua opinião, que todo executivo precisa de 15 minutos por dia de meditação ou oração. Eu, pelas minhas próprias convicções, adoro conversar com Deus, porque aí eu jogo no colo dele todas as minhas ansiedades mesmo, e viro as costas. Agora, o que você acha desses 15 minutos da Harvard? São suficientes? Não são? Para o modelo do executivo nacional, que vive pressões, não apenas de pandemia, mas de macroeconomia, de descontinuidade. O que você me diz? Eu acho que 15 minutos é o básico do básico do básico. É o mínimo. Assim, é suficiente? Não. 15 minutos é muito pouco. Mas eu já vou até puxar um gancho, né, que você me deu ao falar da fé. Independente de qual seja a sua fé, é importante você trabalhar a sua fé. Porque em decorrência da sua fé, que é o ato de você acreditar em algo, você tem uma segunda derivada, que é importantíssima. Se você tem uma função de liderança ou deseja ter, você terá que trabalhar com confiar. O ato de você confiar
é um ato de fé. Porque é acreditar que tudo vai acontecer da maneira que é necessário que aconteça. E aí eu faço um parênteses. Um problema deixa de ser um problema e se torna uma solução. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por coisas que num primeiro momento a gente fala, pelo amor de Deus, mas que desgraça que está acontecendo, e depois que acontece, depois que você supera, depois que você aprende com essa lição, você olha para trás e fala, graças a Deus que aconteceu, porque graças a isso eu aprendi a ser melhor, ou mais calmo, ou mais empático, enfim, você ganha com isso. Então, o ato de confiar precede, anda lado a lado com a fé. A meditação, ela vai ensinar você a tranquilizar a sua respiração e, por consequência, o seu cérebro. Mas o ato de orar, seja para quem for, para Deus, para Alá, para Buda, para quem você quiser, ele exercita outro músculo no cérebro. Não que exista músculos no cérebro, pelo amor de Deus, é só força de expressão. Mas ele exercita uma glândula chamada glândula pineal, que faz com que você sinta conexão com algo maior. E muitas vezes é essa conexão que faz com que o seu minguinho, seguindo a teoria do querido Xará, te transforme numa pessoa resiliente. Ou seja, resiliência não é o quanto você aguenta de porrada, mas é o tanto de tempo que você aguenta em situações de estresse, complicadas, de decisões grandiosas, arriscadas, enfim. E o que faz a diferença de quem tem sucesso e quem não tem sucesso é exatamente a resiliência, a frequência com que a pessoa é exposta a situações estressantes e aguenta essa exposição a situações estressantes. E o que a gente mais vê hoje, principalmente nas últimas gerações, é exatamente o oposto. São gerações que não aguentam nada de estresse. Pisou, quebrou a unha do dedinho, já está gritando, ai, pelo amor de Deus, não quero mais isso, vou trocar de empresa, vou trocar de emprego, vou fazer tudo de novo. Não. Gerações mais experientes estão mais acostumadas com períodos de estresse muito maior. Não só pela economia, que também era bastante estressante, né? Sem dúvida. Algumas décadas atrás. Mas também por uma demanda natural, seja de família, seja de pressões de pai, mãe, tios, avós, enfim. Hoje é muito diferente isso, né? Hoje está tudo à distância de um toque numa tela, num celular. As crianças estão acostumadas com uma rapidez muito diferente da nossa, né? Elas já nascem com o celular na mão. A gente primeiro tinha que conhecer o olhão, para depois sequer pensar no celular. Então, essas diferenças impactam diretamente as lideranças de hoje. E por que eu estou falando das últimas gerações? Por causa dessas empresas tecnológicas desenvolvidas por pessoas muito novas. Elas podem ser extremamente criativas, mas não necessariamente gestores. Via de regra, e aí esse exemplo eu vou abarcar todas as gerações que vão estar aqui presentes, eu trago o exemplo do próprio Steve Jobs, que apesar de ser um gênio da criação, foi demitido da própria empresa. E tudo bem que ele voltou anos depois e tirou ela do buraco, obviamente, mas esse período que ele passou longe da sua própria empresa, da sua criação, a Apple, ele utilizou para quê? Para o autodesenvolvimento e para o autoconhecimento. Luciano, peraí, já é a terceira, quarta vez que você fala essas duas palavras. Autoconhecimento e autodesenvolvimento não são a mesma coisa? Não, criatura, não são a mesma coisa. Você pode se conhecer, mas não fazer nada com essa informação. E você vai continuar um goiaba, que nem o meu querido Xará criou esse termo maravilhoso, espetacular. O que é isso, Luciano? Eu sou aqui de Minas Gerais, eu não sei o que é goiaba. Goiaba é um cara que não faz nada, é um goiaba.
entendeu? É um inútil. Mas, se você, além de se autoconhecer, pratica, coloca em ação aquilo que você aprende, você deixa de ser uma goiaba. E você se torna um bergamota, que é uma pessoa deliciosa, é gostosa. Não, isso daí é criação minha, é bobeira. Ai, Você se desenvolve. Lamacheiro agora. Agora, deixe-me fazer mais uma pergunta, Luciano. Agora eu vou começar a caminhar em campo mais minado ainda. Excelente. Me fale sobre problemas ligados ao subconsciente e o consumo de drogas. Por quê? Porque eu lido com coaching para altos executivos, presidentes, vice-presidentes e diretores, tá? Eu fico só nessa faixa. Não, gente, não estou fazendo propaganda, não, apenas contando para vocês um pouquinho dessa minha experiência, tá? E o que é que a gente nota, Luciano? Que muitas vezes, no afã de se tornar criativo, tal qual Steve Jobs fazia, tá? Alguns executivos, eles lançam mão de estímulos químicos. Vamos falar assim para sermos mais leves, tá? Estímulos químicos. E estes estímulos químicos, muitas vezes vão substituir ou compensar alguns problemas, na minha percepção como coach, tá? Dessas pessoas. O indivíduo busca isso para compensar alguma coisa em algum lugar. Existe correlação, de fato, entre o consumo de drogas e problemas no subconsciente? Sim ou não? Sim, diretamente. Por quê? E as pessoas podem pensar, né, que esse consumo de drogas se dê por substâncias do tipo cocaína, derivados de ópio, metanfetaminas ou qualquer coisa do tipo. Eu vou bem mais baixo. Álcool, cerveja, Álcool. vinho, Sim. ou mistura de alguns medicamentos, como Ritalina, ou até mesmo Rivotril, dependendo do caso, e eu já lidei com algumas pessoas nesse sentido. Toda e qualquer substância dessas, ela causa uma degeneração na sua rede neural. Isso é fato. Dependendo do uso prolongado dessas substâncias, você só tem prejuízos. Ah, Luciano, mas eu faço consumo de uma droga e eu fico super criativo, vamos supor, né, a cocaína, que deixa as pessoas muito elétricas, muito alertas. Eu me torno criativo, então eu tenho um ganho. Sim, você tem um ganho de curto prazo. Mas a médio e longo prazo, você tem um prejuízo fisiológico incrível e que você não vai conseguir recuperar. Então, dessa maneira, a gente já tem a correlação direta. Mas a gente vai além, vamos mais profundo, até porque os nossos alunos aqui merecem e exigem isso de nós. Por exemplo, a utilização de bebidas alcoólicas. Elas têm um duplo efeito na cabeça do ser humano. O primeiro, e é o que é a razão de todo ser humano beber, buscar entorpecer os seus sentidos. A dor se torna mais leve, teoricamente, num primeiro momento, em curto prazo. As dificuldades se tornam mais brandas só num curto prazo. Por quê? Porque acabando o efeito da primeira latinha ou da primeira garrafa, você vai ter que tomar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Tem pessoas que perdem a mão e tomam 20, 30. E isso já se torna uma patologia muito mais grave, muito mais óbvia em termos de consequências prejudiciais para o ser humano. Mas e esse uso, digamos assim, social, também é prejudicial. Porque mais cedo a gente falou, Paulette, da gente forçar os nossos limites. Só que esse forçar os nossos limites, ele exige bom senso. E mais, exige clareza do processo, daquilo que você se dispõe a enfrentar. Toda vez que você faz uso de qualquer substância para entorpecer os seus sentidos, você tem diretamente prejudicada a sua capacidade de obter clareza do que está
acontecendo. Então, dessa maneira, é extremamente prejudicial. Luciano, mas você é contra tudo e todos? Não, eu não sou contra nada nem a favor de nada. Mas eu parei de beber. Completamente. E vou até passar um desafio para vocês. Quem aqui está querendo um desafio prático para fazer amanhã, ou de repente no sábado ou no domingo? Levanta a mão ou escreve aqui no chat. Eu, tô dentro. Ó, tô vendo ali que a galera tá tudo combinando. E aqui no chat? Ei, Neri, você topa ou não topa, Neri? Ó lá, todo mundo, eu. Muito bem. Esse desafio não é para os fracos, viu? Já vou avisando. Esse desafio não é para os fracos. Mas ele, para mim, já vai se tornar um hábito semanal. E ele é simples. É bem simples. Quem cruzou meu caminho ontem notou qual era o desafio. O desafio foi passar 24 horas sem abrir a boca, sem falar. É sério. Muita gente vai pensar, nossa, mas isso daí é fácil, eu resolvo facinho, é muito tranquilo. Aham. Nessa. A mulherada já começa a ficar preocupada. Eu já estou vendo algumas coçando assim o cabelo do tipo, ai, caraca, o que eu fui dizer que eu queria esse desafio, rapaz? Isso. Mas não. As pessoas me perguntavam hoje, principalmente, né, qual foi o resultado, qual foi a grande lição que eu tive fazendo essas 24 horas de silêncio. Gente, para mim, o que foi mais gritante é o aumento do volume dos meus pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Ao final da tarde, o meu pensamento estava tão presente na minha mente, como se eu estivesse falando comigo mesmo, assim como eu estou com vocês. A minha concentração, o meu foco nos pensamentos ficou absurdamente aumentado. E muitas vezes a gente está falando, mas está pensando outras coisas. Aí o pensamento se confunde com o que a gente fala. Aí a gente tem uma atividade para fazer e a gente já se esquece do que estava pensando, ou até mesmo do que estava planejando em fazer. E aí quando a gente vê, o dia passou e a gente não fez metade do que a gente se propôs no dia anterior. Então, entre os vários desafios que eu já me propus, esse foi ontem, extremamente recente, mas foi um dos mais gratificantes que eu já fiz. E olha que eu estou com as minhas 2 filhas em casa, e eu avisei elas adoraram o desafio, contribuíram, né, para não fazer muitas perguntas, nem nada demais, mas com as mímicas a gente se entende, mas é você focar em não falar. Lógico que em alguns momentos você vai ter que digitar uma mensagem, mas não fale. E busque esvaziar um pouco a sua agenda nesse dia em particular. Então, como a gente está próximo do final de semana, é um bom momento. E, se for do seu agrado, você buscar ler um livro. Ler um livro. Mas não na parte da manhã. A parte da manhã vai ser uma parte de adaptação, sua e da sua mente. Então não adianta forçar a barra, não vai ser legal. Mas, depois do almoço, das 3 horas da tarde para frente, leia um livro. É incrível como os seus pensamentos tomam uma força, um impacto na sua mente. Luciano, deixe-me contar uma experiência falando sobre silêncio, tá? Eu sou cristã, tal, e num dos acampamentos, né, dos quais a gente participa, nós ficamos um final de semana inteiro sem falar. Excelente. Ficamos sexta-noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo, depois do almoço. No encerramento, Luciano, não há quem não chore desbragadamente.
Porque a partir do momento em que você se cala, e aí alguém colocou com muita propriedade, eu vou começar a ouvir a mim mesmo, quem sabe ouvir mais o meu subconsciente, né? Para que eu possa me apropriar de traumas, etc, etc. Digo até mais, Paulette, desculpa te interromper. Pode falar. Eu, pelo menos, acredito nisso fielmente. Você, se calando, você abre espaço para você ouvir a divindade que existe em você. As pessoas, elas custam a acreditar quando eu digo, você que está me vendo e me ouvindo, você tem em você todas as respostas da sua vida. Todas. E digo mais, você trabalhando não só a meditação, como também o transe hipnótico, utilizando do seu sono, você consegue não só avançar na sua vida e ter visões do que venha a acontecer, como também encontros com o seu passado. Isso é plenamente possível de se fazer. E eu não estou falando de espiritualidade nem nada, não. Eu estou falando de uma função que não está desperta no seu cérebro. Mas é só porque você não pratica. Uma vez que você pratica, você encontra em você. Você escuta a divindade que existe em você. E divindade, eu quero dizer, uma energia universal, o Deus que você acredita. Mas está em você todas as respostas que você busca. Você só precisa ter o ambiente propício, exatamente como tu falou, né, Paulette, para que isso aconteça, para que essa divindade se manifeste não para você, mas através de você. E aí você vê que a sua vida muda impreterivelmente de maneira incrível, né, Paulette? Super lindo. Meus queridos, Paulette. Por favor, a bola está no teu pé agora, porque eu vou continuar, mas deixa o Salomão se posicionar. Ele queria falar e eu brequei. Não, na verdade eu ia alertá-los do horário, porque uma das coisas que a gente vai ficar aqui até meia-noite, vai ser prazeroso para todo mundo, ninguém arredou o pé da sala ainda, porém, a gente tem um propósito. Então, naquele momento eu ia dizer assim, gente, eu posso sacanear, eu vou só alertá-los do tempo. Como não houve, então eu tenho que chegar para vocês e dizer o seguinte, olha, dentro do nosso processo aqui, eu acho que a gente precisa encerrar uma hora e meia. Nós faltam 15 minutinhos. Então, eu vou pedir que vocês tentem encerrar os conceitos e tem algumas ponderações que o pessoal fez aqui, que vocês poderiam também dar um retorno. E eu queria pedir, aproveitando, e daí, o momento seria o final da live, mas eu já vou colocar agora. Pessoal, eu vou pedir, enquanto o Luciano e a Paulette falam, eu vou colocar aí uma pesquisinha para todo mundo aí no chat. Gostaria de saber qual é o horário que vocês consideram o melhor horário para essas lives. Eu coloquei ali 5 opções, vocês podem verificar, e tem uma letrinha ali. A, 18 horas, B, 18h30, C, 19, D, 19h30 e E, 20 horas. Então, Luciano e Paulette, reassumam, era isso que eu queria mais ou menos coordenar naquela hora com vocês o tempo, e aí, impreterivelmente, às 19h30 a gente fecha, até porque depois de 4 horas vocês falando, o pessoal vai continuar com gostinho de quero mais. Então, eu prefiro apanhar agora mesmo, entendeu? Legal? Beleza. Luciano Guedes, tê-lo no nosso MBA de Neuroliderança será um privilégio. Será muito bom nós podermos desenvolver melhor este tema em sala de aula. Mas eu gostaria, antes das suas considerações finais, você deu algumas dicas para os nossos alunos, né? Sobre os desafios a estarem quietos, etc, etc, né? E só uma última pergunta. Você disse que a partir do momento em que eu trabalho melhor com o meu subconsciente, eu começo a entender que os problemas podem ser caminhos de aprendizado, etc, etc. Para que eu me desenvolva, trabalhe melhor meus traumas, culpas, medos, etc, etc. Que dica
além dessas que você já deu, você julga importante passar para os nossos alunos, para que eles saiam assim, para além, você falou muita coisa valiosa, mas mais uma cereja de bolo para este nosso pessoal, e encerre, por favor. Beleza. Bom, a Juliana botou aqui no chat que ela gosta de fazer quebra-cabeça sozinha. Excelente, Juliana. É um ótimo exercício para o seu raciocínio, para a sua percepção tridimensional, ou até mesmo, dependendo do quebra-cabeça, tridimensional e espacial. Mas isso você exercita mais a parte do seu consciente. E a gente passa, gente, ao longo dos nossos dias, no máximo, 10% em utilização do nosso consciente. Luciano, o que é isso? Você está dizendo, então, que 90% do nosso dia está em funções do nosso inconsciente, ou seja, funções fisiológicas, e do nosso subconsciente, ou seja, à mercê das nossas emoções, dos nossos traumas, das nossas memórias de longo prazo? Sim, exatamente isso. E eu dou um exemplo muito fácil de uma viagem de carro entre uma cidade e outra. Pode ser uma cidade curta, de repente, Ponta Grossa de Curitiba. Muitas vezes você não lembra nem de 20% do caminho pelo qual você percorreu de automóvel. Mas você não cometeu nenhuma infração, você respeitou toda a sinalização, você chegou no seu destino. Então, as dicas que eu vou dar para vocês são dicas que impactam o seu subconsciente. Mas também posso dar algumas pequenas dicas rápidas, por exemplo, como você fazer aquele joguinho Sudoku, que é muito bom para você trabalhar a sua mente, palavras cruzadas, xadrez ou damas, ou gamão, dependendo, né, da região do Brasil que você se encontra, você vai ter uma particularidade maior, uma afinidade maior, ou quebra-cabeças, enfim, atividades até como desenho, ou colorir desenhos, ou desenvolver desenhos, é muito bom. Mas, outras dicas que eu vou dar para o seu subconsciente. Se proponha a fazer, por exemplo, caminhos diferentes entre a sua casa e o seu destino. Se proponha de tempos em tempos, e o que é tempos em tempos, Luciano? Pode ser a cada 3 meses, pode ser a cada 5 meses, você, mulher, cortar o seu cabelo. Sim, e não cortar as pontas do cabelo. Mudar literalmente o corte do seu cabelo. Porque você vai forçar a uma nova percepção do seu subconsciente em relação à sua imagem exterior. Você pode, por exemplo, o Terry, eu já falei dele, pode raspar a barba. Tudo bem que a barba dele vai demorar pelo menos uns 6 meses. Não. Ele vai falar, não sei não. Mas, dessa maneira, você se adapta. E, Terry, eu falo, mas não é brincando não, é falando sério. Eu faço isso com a minha barba. Primeiro, para provar para mim que eu não sou dependente da minha aparência. Independente se eu estou com ou sem barba, a essência do Luciano ela é preservada, porque não é a minha aparência que me define. Primeira coisa. Segunda coisa, você acostuma o seu cérebro com mudanças. E sim, né, para um homem que tem uma barba que nem a do Terry, tirar a barba não é uma decisão tão fácil. É que nem uma mulher que tem um cabelo comprido, cortar um Chanel, alguma coisa assim, né? Não sou muito especialista em cabelos, como vocês podem perceber. Mas, enfim, outras dicas em relação a isso. Provoque suas emoções. Muita gente deixa de ver filmes, por exemplo, muito impactantes, porque não gostam de chorar. E eu vou dizer exatamente o contrário. Chore, provoque as suas emoções e repare como você lida com elas. É exatamente esse processo que vai fazer toda a diferença na sua tomada de decisão. Não é a cor do seu cabelo, nem o tamanho do seu cabelo. É como você lida com emoções que você naturalmente não está disposta ou disposto a lidar. Isso é fundamental. Aí eu já vou dar uma dica de filme para todo mundo assistir, quem quiser, obviamente. É A Cabana. Tem no Netflix, tem nos principais sites, né, de streaming. A Cabana.
Mas, se você for ver no Netflix, antes de você ver o filme, eu quero que você veja um documentário feito com o autor do livro, onde ele conta os porquês dele ter feito o livro. Mas assista antes de ver o filme. Gente, é transformador. Assim, ó, só de falar... Transformador, sem dúvida, conheço. O Moacir já botou, eu já li o livro. Perfeito, Moacir. Mas veja esse documentário com o autor do livro antes do filme. E depois assista o filme em sequência. Gente, é incrível. Incrível, incrível, incrível. E quem já viu o filme, eu também aconselho, dada a minha conversa com as minhas alunas, que você assista o documentário e reassista o filme. Porque eu já tive várias alunas que viram eu comentando o filme, elas falam, meu Deus, mas eu vi o filme e não percebi nada disso. Como é que tu pode ter tirado tanta coisa? É questão de percepção, é questão de foco, é questão de atenção. As mensagens contidas nesse filme são incríveis. Hashtag fica a dica, professora Paulette. Adorei, Lu, adorei. Já li a Cabana, conheço a história pregressa do Thomas Paul Young, de quem escreveu. Conheço toda a história de vida dele, sei por que ele escreveu o livro, e nós fizemos, para você ter uma ideia, na igreja na qual eu frequento, uma série de 5 meses estudando a Cabana. Uau! Para você ter uma ideia de como o pessoal realmente entra, e aí nós estudamos a vida pregressa do escritor tal, e aí... O mais incrível é que a gente não combinou isso, né, professora Paulette? Não vou contar, as agressões, adorei, adorei. Ô, Salamacha, vamos encerrar? Luciano, você foi bárbaro, como eu não esperava nada mais do que isso. Agregou e enriqueceu a todos nós, eu amei de paixão, já era sua fã antes, agora eu estou na primeira fila, no gargarejo, me encantando com tudo que você falou. Amei, muito obrigada por dar o seu tempo e compartilhar com a gente. Sala, por favor. Não, vocês têm mais 5 minutos, mas é que dar 5 minutos para vocês, na cabeça de vocês, é dar 2 horas. Eu conheço vocês, e alguém tem que ser o cartesiano aqui, né? Isso. Algumas ponderações, para que não me peguem na esquina. Goiaba tem vários significados, inclusive positivos, porque daí todo mundo que eu chamar de goiaba agora está me chamando de um cara sincero. Luciano, então goiaba. 2, lembrando que o Luciano falou, eu acho que o Luciano foi tão rico em tanta coisa, e você tem 1 minuto, não mais que isso, para abordar o seguinte. Você falou bastante sobre a gente encarar nossos medos, encarar limites e tudo mais. E você também colocou que, às vezes, nós podemos provocar isso. E eu acho que essa pandemia pegou quem não queria fazer e fez fazer. Você tem 1 minuto para abordar esse tema. Vai, Medo. Eu acho maravilhoso quando a gente se dispõe a olhar a própria questão da pandemia não como uma causa, e sim como uma consequência da nossa transformação pessoal. Eu posso dizer que nesses 4, 5 meses de pandemia, foram os mais ricos de aprendizado para mim, comigo mesmo. Primeiro, pela questão do isolamento. Começa, né, numa brincadeira, né, todo mundo acha que é férias, e depois se transforma, para alguns, num enclausuramento, e para outros em oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade que me foi dada, primeiro, para desenvolver meus dotes culinários. Adorei fazer várias refeições para as minhas filhas, a pedido delas, coisas que eu nunca tinha feito. Então, a gente aprende, pratica e melhora. E sem contar a disponibilidade de tempo para ler bons livros e aprender, e estudar também, né? Aí cada um vai na sua área e se desenvolve da maneira mais apropriada. Então, eu sempre me preocupo em observar oportunidades ao invés de prejuízos. Eu acho que todo mundo teve isso também. Adorei. Lu? Paulette, você tem que dar a mesma pergunta em espelhamento para você. Tempo de pandemia.
Se eu seguir na vibe daquilo que Luciano propôs, tempo de pandemia, sem dúvida alguma, é tempo não para viajar foi tempo não para viajar para fora, mas para aqueles que souberam aproveitá-lo, tempo para viajar para dentro. Tempo para você se aproximar mais dos seus, cuidar dos seus, mas ao mesmo tempo observar que algumas coisas estavam rachadas, não, Salamacha, que algumas coisas, alguns relacionamentos, por conta até da correria do dia a dia e de nós, como pessoas muito produtivas que somos, e aí todos nós que estamos aqui queremos ser muito produtivos, nós acabamos colocando o nosso coração muito mais fora de casa do que dentro. Foi algo que eu aprendi em tempos de pandemia e que eu estou revertendo isso, pouco a pouco, voltando para desenvolver minha atividade dentro de casa, mas procurando me aproximar mais dos meus. Eu tenho a minha mãe, você sabe que ela tem problema de câncer de pele agora. Então, a mamãe está com 87 anos, a minha irmã também, que é solteira e veio para ajudar. E nós estamos aqui, o namorado também, nós estamos aqui juntos, já porque os filhos, Luciano, estão um em cada lugar do mundo, tá? Então, não tem muito perto mais. Tem um filho na Alemanha, casado, um filho na França, casado, uma filha nos Estados Unidos, casada. Então, todo mundo em lockdown, então não deu nem para a gente curtir. Tempos de pandemia, são tempos de relacionamento conosco mesmos. Foi muito rico, eu adorei. Quero continuar. Você me ensinou uma frase que eu não sei se eu vou conseguir plagiar ou citar com a devida propriedade, mas você usou uma expressão para mim numa dessas reuniões virtuais nossas, que você falou algo assim: agora é tempo de desaprender, reaprender e aprender. Não sei se era exatamente essa frase. Essa é uma frase de Alvin Toffler. Ele diz o seguinte: o profissional do século... ele diz... vamos ler a frase inteira, vou reeditá-la. Ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será mais aquele incapaz de ler e escrever, mas aquele incapaz de aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. No século XXI, o padrão de analfabetismo mudou, Sala. Não é analfabeto mais o iletrado, o indivíduo que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. E o professor Luciano Guedes nos fez fazer uma imersão, né, no aprender a respeito de nós mesmos, aprender a desaprender a respeito dos nossos traumas, dores, medos, culpas, e tudo que é limitante, as nossas crenças limitantes, e me lançou no sentido de aprender a reaprender, a ser uma nova pessoa. Não apenas por conta da pandemia, mas pós-pandemia. Sem dúvida alguma, eu vou trabalhar para ser uma edição melhor de mim mesma. E é isso que eu torço para todos nós também, tá? Pessoal, muito obrigado aí para a Paulette, que está coordenando esse curso com brilhantismo, que é o Neuroliderança. Obrigado ao Luciano pela... Maravilhoso. Aí. Luciano respondeu muito bem, Paulette soube coordenar isso como ninguém. E como eu gosto de sacanear, eu só gostaria de dizer, Luciano, que a Daiane me mandou aqui em balde, aqui que as tuas gravações são os barulhinhos que você faz, sabe? Já que as delas são uma... Não mandou não, eu tô sacaneando, não mandou nada não. Ele pegou um salto dela, que é um nome que entrou na história, é umas pulinhas que ela dá. Então, pulinho, pirueta do teu... Claro que eu estou brincando, porque ele sabe que ele é meu irmãozinho e é de carinho. Muito querido. Gente, super de coração, beijo grande para todos. Olha, eu já apurei aqui, a preferência de todo mundo é às 19 horas, alternativa C. Daqui, nós temos toda quarta, quinta, nós vamos ter uma live, mas durante o período da pandemia, nós teremos uma a cada 15 dias. Então, fiquem todos convidados, daqui 15 dias, às 19 horas, nós teremos uma nova aula. O Jefferson, que está aqui, ele coordena essa questão da agenda com os colegas, e tenho certeza que vai ser alto nível, como a gente teve hoje. Vamos encerrando. Para quem ainda não sabe, nós teremos até amanhã,
colocando aí nas nossas redes sociais. Aí sim, se você não participa no WhatsApp conosco, eu vou pedir que o Jefferson coloque aí o seu WhatsApp, porque a gente ou procura lá no YouTube Dica do Salamacha, vai ter esta aula inteira disponível para vocês assistirem de novo. Esse é um conteúdo que o objetivo é expandir e deixar esse conteúdo livre para todo mundo, porque esse conteúdo é 0,0% do que esses dois podem entregar para vocês. Quero desejar um bom final de noite para todo mundo, um bom final de semana. Adorei ver meus amigos aqui. Essa menininha aí de 1,48 m, muito obrigado. Mas 50, ela já cresceu 2. Ela lançou o Salamacha desde a... Olha, para quem não se achem, ela era para estar em Tóquio agora, está com a gente, tá? Mas é porque cancelaram o evento também, né, nos jogos lá. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu sei que vocês gostariam de mais, mas realmente, como o Luciano falou, eu a partir de amanhã eu vou parar de beber vinho. Eu só não sei se será amanhã, mas com certeza a partir de amanhã. Eu e o Neri combinamos, é só a gente terminar o estoque dele, que a gente já vai tratar de parar, ok? Gente, um bom final de noite para todo mundo. Mais uma vez, parabéns, Luciano, parabéns, Paulette. Muito agradecida, Lu, muito enriquecida. Beijo gente, a todos. Um beijão para todos, fiquem com Deus e um bom final de noite aí, tá? Vou encerrar a gravação e já vou fechar a sala aqui. Tchau, tchau para vocês. Tchau.